cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Usina Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 13 de junho de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. São 7h06 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje, já ao vivo no Face, no YouTube, no Instagram, ao vivo também na Twitch TV e daqui a pouco editada em podcast, logo mais 17 horas, reprise na Plena TV. Olha, hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê uma terça-feira aí de tempo parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva no fim da tarde de hoje. A mudança de tempo, né, devendo mais uma vez derrubar as temperaturas aqui na região. A máxima hoje chega a 29, a mínima 19 graus, agora faz 22 graus aqui no centro. Com o Rodrigo Gonçalves na bancada, hoje vamos conversar com o José Paes Neto, advogado, procurador da Câmara Municipal de Campos e agora escritor. Ele vem para falar sobre o seu livro, que é o lançamento aí desse livro, Direito à Saúde, o papel do município na execução das políticas públicas. Fala também sobre o atual cenário de Campos e os reflexos na área de saúde, dentre outros temas e assuntos também. O José Paes Neto já ao vivo conosco aqui. Zé, daqui a pouco a gente traz o seu bom dia e vamos conversar bastante aí sobre essa obra que você está lançando. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Agora com o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar,
além dos resultados de exames, histórico e muito mais, você consegue também acessar as informações da Clínica Vacina Plínio Bacelar. Baixe o aplicativo, né, e cuide bem aí da sua saúde. Terça-feira, dia 13 de junho, antes de conversarmos com o nosso convidado, o José Paes Neto, vamos às manchetes de hoje do portal folha1.com.br. Em destaque principal, obras de ampliação do pronto-socorro do Hospital Feira Machado serão lançadas nesta terça-feira. O evento será realizado daqui a pouco, às 9 horas da manhã, com a presença de autoridades, com investimento aí de 15 milhões de reais. O prazo de entrega do novo Hospital Feira Machado é de 18 meses. Missa de 30 dias de Ícaro no Sagrado Coração. Nesta terça-feira, a cerimônia será celebrada pelo padre Hélio Rosa da Silva às 19 horas, hoje, aqui na paróquia do Sagrado Coração de Jesus. E em nome do pai, Aloysio Abreu Barbosa, e da mãe, Dora Paes, nós convidamos a todos os amigos, a todos os ouvintes, leitores da Folha, do portal, para que possam estar nessa missa hoje e prestar aí as suas condolências e homenagem ao Ícaro Barbosa. Na luta pelos royalties, deputados da região se reúnem na Câmara Federal. Castro reúne governo e Bacelar para tratar sobre partilha dos royalties. Vladimir fala de Jefferson e questiona Rafael e José Paes. O prefeito questionou Diniz e Paes Neto sobre críticas ao seu governo. Reitor do IFE e presidente da Embratur afinam parceria. Jefferson Azevedo e Marcelo Freixo discutiram parceria nas áreas de hotelaria e gastronomia. Motorista de transporte escolar é assaltado em Campos. Destaque ainda: terceiro suspeito de participar de ataque em bar de Guarulhos é preso em São Francisco do Itabapuana. No portal folha1.com.br, alunos do liceu são levados para a 134 DP por suspeita de furto na escola. Adolescentes prestaram depoimento e foram liberados. Castro autoriza novo concurso para 50 vagas no Corpo de Bombeiros. PM impede furto em lojas na área central de Campos. Os casos aconteceram no final de semana. 5 homens foram presos. Programa intensifica a busca ativa da tuberculose nos presídios. E ainda, essa e outras manchetes aqui no portal folha1.com.br, que você pode acessar aí gratuitamente durante todo o dia de hoje. São 7 horas e 11 minutos, a gente começa aí essa entrevista com o José Paes Neto, procurador da Câmara Municipal de Campos, mas hoje ele veio para falar como escritor, como autor aí dessa obra Direito à Saúde, o papel do município na execução das políticas públicas. O doutor José Paes Neto, bom dia, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. É inevitável que se fale de política, que se fale de gestão, que se fale de Câmara Municipal, de Prefeitura, com um procurador e com um camarada que está sempre ativo, né? E aliás foi destaque aqui nas manchetes do programa e do portal também. Bom dia, muito obrigado pela sua presença e vamos, né, aproveitar, claro, aqui essa presença para falar sobre essa obra. Seja bem-vindo, Zé. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Rodrigo. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Já perdi até as contas de quantas vezes já pude participar aqui do programa, em várias ocasiões, para debater vários assuntos diferentes. A gente acaba sempre falando um pouco de política, normal. É política e futebol. Diz que médico e louco a gente tem um pouco, né? Agora tem política, tem futebol, essa coisa. Então a gente acaba sempre conversando sobre isso. Mas hoje agradeço aí o espaço para poder fazer a divulgação
do lançamento do meu livro, que vai acontecer na próxima quinta-feira, a partir das 19 horas, lá no Easy Senza, né? Na faculdade, no Café Literário do Easy Senza. É um prazer estar aqui para poder conversar com vocês. Bem-vindo sempre, amigo. E quem está conosco na bancada essa semana é o Rodrigo Gonçalves, que traz o seu bom dia agora. Rodrigo, bem-vindo, bom dia, prazer sempre ter essa alegria, essa presença jornalística séria, mas com, por que não com alegria também? Seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Beto, bom dia ao nosso amigo Zé Paz e a você também que acompanha a gente em 98.3, é sempre um prazer ter você aqui com a gente nas manhãs, sempre com muita informação. Agradecer não só aquelas pessoas que acompanham a gente aqui em Campos, né, pelas ondas do rádio, mas também em Cardoso, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, todo mundo sempre ligado aqui na região. E também para aquelas pessoas que estão acompanhando a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, né, onde você pode deixar o seu comentário e participar com a gente aqui dessa entrevista com o José Paz Neto, que veio para falar um pouco sobre esse livro, né, que na verdade é uma consequência da tese de mestrado dele, né, e ele aí também aprofundou um pouco mais, atualizando com a questão da Covid-19. Então a gente vai falar um pouco sobre como é que foi a concepção dessa obra, o que ela traz. A gente sabe que saúde é uma coisa muito complexa e que está muito o tempo todo em atualização, mas a gente sabe que tem muita dificuldade da questão de repasse do SUS, né? Então a gente vai tentar falar um pouco mais sobre isso, né? De onde surgiu a ideia do Zé partir para essa linha, né? E eu imagino que vai ser um livro que vai orientar muito aí os estudantes de direito, as pessoas os gestores de saúde, justamente para saber, né, muitas vezes como administrar esses recursos que vêm do governo federal e, né, e qual é a responsabilidade do município em relação a isso. Mas claro, como você mesmo adiantou, a gente tendo o Zé aqui, que foi ex-procurador aqui do município, é procurador da Câmara, a gente vai poder falar sobre outros assuntos, inclusive perguntar também dele como ele vê essa questão da partilha dos royalties, que está movimentando aí a política, né? Bastou uma publicação feita na rede social pelo Renan Calheiros há uma semana para que essa situação voltasse de novo a ser debatida, né? Antes da Covid um pouquinho, ela já estava em alta, né? Mas aí veio a Covid, foram suspensos todos os julgamentos que tinham naquele momento e aí a questão da partilha dos royalties também acabou sendo aí adiada, mas agora a expectativa é que com a pressão feita pelo Renan Calheiros e por outros políticos, isso possa voltar à pauta do Supremo. E aí fica a preocupação. Na verdade, ele tinha dito que talvez voltasse até o dia 16. O STF não confirma, mas já há informações passadas ao governo do Estado, segundo a jornalista Berenice Seara, da coluna Extra, né? Ela disse que o próprio governo do Estado já tem informação que em setembro, até setembro, na verdade, em setembro, esse assunto deve entrar na pauta, né? Então isso não está muito distante e então serviu para trazer esse alerta. Então está todo mundo se mobilizando. A Alerj criou uma frente parlamentar em defesa dos royalties com o Rodrigo Bacelar. A Câmara Federal tem esse encontro hoje lá reunindo toda a bancada fluminense para tratar sobre o assunto e outras mobilizações estão acontecendo e claro que a gente vai aproveitar para falar um pouco com o Zé, né, sobre essa situação, porque o Zé fez parte, por exemplo, de um governo que, por exemplo, em 2019 teve uma arrecadação em média de 360 milhões de reais vindos de recursos provenientes do royalties, não só royalties, mas também a participação especial. E só para a gente ter uma noção, o que se prevê do orçamento de Campos para 2024 é uma arrecadação vinda da produção de petróleo de 1,2 bi, ou seja, 3 vezes mais do que o governo Rafael Diniz teve em 2019, né? Então você imagina as dificuldades que o governo passou naquele momento, né? Se a gente mais uma vez tivesse a queda brusca dos royalties, porque a projeção feita pela Ampetro é que a redução possa ser até de 80% na arrecadação dos royalties e de 60% na participação especial, o que representaria com certeza a falência do município. Só para você ter noção, 45% do orçamento de 2024 é baseado em cima dos recursos dos royalties. Então, sem esse recurso, Campos não teria condições nem de pagar a folha de pagamento. Então, só para as pessoas terem uma noção do cenário, quanto é complicado e preocupante, a gente vai aproveitar, claro, o Zé para falar um pouco sobre isso aqui também. A folha de pagamento
passa de 1,2 bilhão, né? Algo assim. Acho que tá. Em torno disso, né? Isso, né? Quase a mesma o que é previsto Porque em você tem arrecadação. 13º, você Sim, tem... os encargos, né? E aí tem tudo isso. Sem contar que hoje Campos consegue pagar, usar recursos do royalties para folha de pagamento, mas é uma coisa que também só pode até o final de 2024, né? Pela aquele tag que foi feito com o Tribunal de Contas do Estado. Então, assim, é uma situação bastante complicada e o que mais chama atenção é como uma postagem feita por um senador que não tem a sua relevância, mas assim, quando mostra quanto a gente é fragilizado num assunto desse, né? Porque você imagina que a gente não tem nenhuma confirmação do Supremo em relação ao que ele foi dito por ele, mas isso foi o que serviu para trazer esse start novamente, porque a gente estava numa certa inércia, tipo, né? Contando com a sorte. E aí precisou uma publicação para mais uma vez, tipo assim, mostrar o quanto a gente é vulnerável, o quanto a gente é dependente dos royalties e quanto isso pode trazer de consequências para uma cidade que, infelizmente, ao longo dos anos não conseguiu se planejar devidamente para que hoje a gente tenha uma situação um pouco menos dependente desses recursos. Mas, só aí, rapidamente, né? Aqui, uma vez eu em Brasília, entrevistava o Arlindo Quinalha, foi presidente da Câmara dos Deputados em 2006, eu acho que isso. Foi num congresso de rádio e televisão que a gente foi e eu perguntei a ele, eu falei, presidente, como que é a assiduidade, o número de processos, de projetos, para, não falava em partilha, falava em divisão de royalties, alguma coisa, outro termo assim. Ele falou, o campista, ele respondeu assim, tem mais de 150, meu filho. Tinha mais de 150 pedidos, deputados do Brasil inteiro pedindo os royalties nossos. Então, você vê que a coisa não é brincadeira. Você vê que hoje a gente já perdeu, é lei, a partilha é uma lei, é real, é lei, só não está sendo cumprida. E aí, se for colocado, Zé pode falar sobre isso depois com mais detalhes, só para fechar o raciocínio, se for colocada realmente em prática e com o retroativo, obrigado. Você fecha o estado do Rio de Janeiro, entrega a chave lá pro presidente e vamos embora, filho, para outro lugar, não sei fazer o quê. Se partir... São 10 anos, né, nisso já, né? Já 10 anos, não tem impagável, pode falar assim, né? Então o Zé Alves comenta melhor pra gente, o Zé Paes Neto comenta melhor pra gente. Zé Alves também é economista, mas esse aí já fez os cálculos aqui, não toca o município sem royalties. A gente já passou por isso aí. Sim. Teve atraso na folha de pagamento no governo Rafael Diniz. Várias consequências. Não, e se é inviável. Se a coisa não tá legal hoje do jeito que tá, imagina sem royalties. O livro do José Paes Neto, Direito à Saúde, tá aqui, eu vou mostrar ele, depois mostro lá também, eu tomei a liberdade aqui, porque eu queria só ler a orelha, para você startar a pauta aí, que vai, acho que já está à venda aí Já está à venda já nas livrarias, no site da Lumen Juris, que é a editora. Depois a gente vai falar aqui o site, depois a gente vai postar o link ali direitinho, mas na orelha aqui, gente, diz o seguinte: definir a que ente federativo pertence o dever jurídico de concretizar as demandas dos particulares no âmbito do direito à saúde talvez seja tão desafiador quanto o aprimoramento dos parâmetros de controle das políticas públicas entre os poderes. A questão ganha ainda mais relevo quando analisado o papel dos municípios dentro do cenário federativo, instituído pela CF, a Constituição Federal, de 1988. É sobre essa questão que se debruça o autor por meio de uma análise crítica sobre a implementação das políticas públicas de saúde no Brasil. Meu caro Rodrigo, você quer abrir ou já rola a bola para você comentar essa orelha e esse livro, José? Bom, Cláudio, como o Rodrigo bem colocou, né, esse livro surge a partir da minha dissertação do mestrado, em que eu pude me aprofundar nos estudos das políticas públicas, em especial no estudo das políticas públicas de saúde, que era algo, né, que me atormentava durante o tempo, né, durante o período em que fui procurador-geral
do município. Eu fiz esse mestrado durante o período que eu era procurador-geral do município, e era uma questão que me trazia bastante inquietação, né, por conviver ali no âmbito da procuradoria com, né, centenas, milhares de processos judiciais para concretização do direito à saúde, das mais diversas demandas enfim, possíveis e imagináveis no campo da saúde. E aquilo me atormentava, de certa forma, porque nem todas aquelas obrigações que o município precisava cumprir em razão de decisões judiciais, nem todas aquelas obrigações eram obrigações que cabiam ao município, né, mas que cabiam ou ao Estado ou até mesmo ao governo federal. Né? E no âmbito do direito há muitas discussões, muitos estudos sobre o papel que o judiciário tem na concretização dessas políticas públicas de saúde. Mas pouco se estuda, né, ou pouco se estudava até então, sobre essa organização que existe entre os estados, entre os municípios, estados e a União, para a concretização desse direito. Né? O que cabe a cada ente, o que é papel da União, o que é papel do Estado, o que é papel dos municípios. Né? E os municípios, que a gente costuma dizer, né, que estão na ponta da prestação de serviços, que tem ali a sua estrutura mais próxima à população, acabam respondendo por obrigações que não são suas, que deveriam ser assumidas pelo Estado, pela União, e não possuem a contraprestação financeira necessária para arcar, né, com todas essas obrigações. Então o livro tem justamente o objetivo de estudar essa organização, de entender, de compreender qual é o papel de cada ente, né, mas com um enfoque especial sobre o papel dos municípios. Né? Existe toda uma organização administrativa, a legislação define as obrigações de cada ente federativo, há acordos entre esses entes para definir o que é papel da União, do Estado, dos municípios. A divisão de recursos, inclusive, a transferência de recursos, se pauta nessas divisões, nesses acordos estabelecidos pelos entes federativos, e o objetivo, então, foi estudar qual é efetivamente o papel dos municípios nessa prestação de serviço. Eu concluí essa dissertação do mestrado, defendi essa dissertação logo no comecinho da pandemia. A gente estava na primeira semana daquelas medidas restritivas, ali em março de 2020, quando, né, começaram a ter aquelas determinações para fechamento de comércio, para permanecer em casa e etc. Eu defendi essa dissertação já por videoconferência, bem no comecinho da pandemia. Né? Então, antes de publicar o livro, né, eu vi a necessidade de atualizar já o texto para incluir questões relacionadas ao período da pandemia da Covid-19. Né? Então, fiz, ao final do livro, considerações específicas com relação a isso, porque vocês acompanharam aqui, fizeram a cobertura desses problemas e sabem as dificuldades que os entes federativos tiveram, em especial os municípios, para implementar novos leitos, enfim, para poder fazer o combate, o atendimento né, aos doentes, enfim. Então, atualizei o livro também, levando em consideração essas questões relativas à pandemia da Covid-19. Só para a gente entender, com esse livro, você busca o quê? Nortear essas informações que muitas vezes te faltou. Como você falou, né, você estava como gestor à frente de uma procuradoria, essas demandas chegavam diretamente lá para você, e a gente sabe que cabe, na verdade, aquela pessoa, quando ela está na busca por um serviço de saúde que ela não encontra na rede pública, ela vai buscar a justiça, não tem jeito, né? E isso acontece o tempo todo. Mas com esse livro, você pretende, de uma certa forma, orientar de que forma, não quem vai fazer, mas de como o gestor deve enfrentar essa demanda, porque, por exemplo, quando chega para o município, aí você falou, às vezes não é uma responsabilidade do município, mas o município tem que cumprir, depois ele tem como ser ressarcido, como é que funciona isso? Você conseguiu identificar caminhos até para o próprio gestor municipal seguir? Com certeza, Rodrigo. Eu acho que o objetivo do livro, dentre outras coisas, é servir de norte,
né? Tanto para estudantes da área de direito, imagino, né? Ser um auxílio para estudantes, mas também para aqueles que atuam diretamente na área pública, para os procuradores municipais, enfim, para os próprios gestores, para conseguirem encontrar, a partir dos estudos, um caminho para tentar tornar mais racional esse serviço a ser prestado. Já sendo um pouco técnico, né, mas tentando, né, explicar para quem não é da área, né, o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento acerca da solidariedade na área de saúde. O que isso significa? Né, que todos os entes têm a obrigação de prestar esses serviços e de atender a população. Como você muito bem colocou, né, quando o cidadão ele tem um problema de saúde, ele precisa resolver e não é atendido de imediato, né, ele não quer saber se é obrigação do município, do estado, da União, ele quer que a sua demanda, o seu problema seja resolvido, né, sobretudo na área de saúde, um problema muito angustiante, né, causa um sofrimento muito grande às pessoas. Então cabe àqueles operadores do direito que trabalham com a questão, cabe ao Poder Judiciário também, aos magistrados, trazer essa racionalidade para o sistema. E aí eu comento decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a questão, que vem mudando um pouco o seu entendimento acerca dessa questão da solidariedade, né, que vem entendendo agora que, óbvio, o cidadão pode demandar aquele ente que ele achar mais adequado para o cumprimento daquela obrigação, mas que o Poder Judiciário tem sim a obrigação de, dentro do processo, direcionar aquela obrigação para o ente que é responsável do ponto de vista legal para que aquilo se cumpra. Porque às vezes, do ponto de vista da população, é bastante compreensível. Olha, para mim pouco importa quem vai cumprir, o importante é que se cumpra. Mas a partir do momento que aquilo que é pactuado entre Estado, municípios, União, não é cumprido, isso acaba causando uma desorganização interna que, no fim das contas, acaba prejudicando a própria população. Porque às vezes são entes tendo que comprar 2 vezes a mesma coisa porque foram condenados em conjunto para cumprir uma determinada obrigação, né? Recursos que seriam direcionados para uma determinada demanda na própria área de saúde, por exemplo, mas que acabam sendo direcionados para atender a demandas individuais. A gente faz sempre um questionamento, né? A cada demanda individual que é atendida por meio do judiciário, né, quantas políticas públicas que teriam um caráter coletivo, né, deixam de ser implementadas por conta disso, né? Então a gente busca trazer ali parâmetros para tornar essa implementação das políticas um pouco mais racional. Então eu acho que o livro serve ali para quem atua no dia a dia, para os procuradores, para os próprios membros do Poder Judiciário, Ministério Público, né, e para os estudantes também de direito conseguirem compreender um pouco como é que funciona na prática. E como é que foi esse trabalho de pesquisa? Você falou que às vezes tinha essa dificuldade de material. Como é que foi isso? Foi na vivência mesmo do dia a dia, como você falou, com decisões do próprio STF, mas também foi consultando outros autores? Como é que foi a concepção dele para você chegar a esse material e falar assim, não, pô, tá bacana, claro, né, tanto que foi aprovado o seu doutorado, mas que você falou assim, não, eu acho que está na hora de a gente buscar agora uma editora para poder estar compartilhando isso com mais pessoas. Rodrigo, foram 2 anos de mestrado, então 2 anos de muita pesquisa, né, pesquisa doutrinária, né, de outros livros, outras publicações. Antes de você estar lá, você não tinha pensado em fazer sobre esse assunto, antes de estar na Procuradoria, ou você já tinha essa questão da saúde já era objeto de atenção por minha parte, mas sem sombra de dúvidas, a escolha por esse tema se deve à minha, né, atuação como Procurador-Geral do município, né, entre 2017 e 2020. Né? Então, obviamente, a gente leva a experiência profissional em conta para poder escrever, mas é uma pesquisa acadêmica, um trabalho acadêmico, então a gente faz uma pesquisa acadêmica, uma análise bastante aprofundada de julgados, eu faço uma análise aí sobre a questão dos custos relativos à implementação dessas políticas, né? Vocês comentaram sobre a questão dos royalties, por exemplo, como são importantes para que o município consiga manter ali a prestação dos seus serviços e o risco que a gente corre caso o Supremo Tribunal Federal efetivamente julgue e declare constitucional essa nova divisão dos royalties. Então toda a implementação de política pública tem custo.
que às vezes não é visto ali diretamente pela população, mas é um custo, né? E por mais que se tenha direito àquela demanda, àquele atendimento, isso gera um custo que precisa ser coberto de alguma forma, né? Ou por transferências da União, do Estado, por utilização de royalties, por utilização de receitas próprias do município, né? Então todas essas questões precisam ser levadas em consideração e eu tentei fazer essa análise no livro. E como é que você, dentro das experiências vividas dentro da Procuradoria, você tentou criar algum mecanismo para agilizar essas ações que chegavam, até mesmo por entender que às vezes era a questão da resolutividade tinha que ser mais rápida do que outras demandas por se tratar de saúde? Como que era essa organização dentro da Procuradoria para dar conta dessas demandas que chegavam? Rodrigo, eu sempre busquei me pautar durante o meu período na Procuradoria por bons exemplos de outros entes, de outros municípios, e até seguindo o exemplo da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, a gente implementou, no período que a gente estava à frente da Procuradoria, a Câmara de Resolução de Litígios da Saúde, para a gente tentar resolver esses problemas de forma administrativa, né, numa parceria com a Defensoria Pública, antes dessas questões serem levadas ao Poder Judiciário. Então a gente implementou isso durante a nossa gestão à frente da Procuradoria, eu comento isso no livro, e a gente teve resultados bastante expressivos, consideráveis, em determinado período, sobretudo antes ali da pandemia, a gente conseguiu reduzir em mais de 50% o número de novos processos na comparação com o ano anterior à implementação. Por meio desse diálogo institucional com a Defensoria, muitas demandas conseguiam ser solucionadas antes de se tornarem processos. E conseguia fazer esse direcionamento correto às vezes? Tipo assim, porque às vezes chegava da Defensoria uma demanda e você falava assim, não, aqui eu não consigo atender de forma imediata, vou ter que ir por um caminho que vai prejudicar isso, mas talvez se a gente for pelo Estado ou pelo governo federal, se conseguiria. Eu não sei como que era isso, mas... Em algumas situações, algumas questões, é possível fazer esse diálogo, o município, o Estado, sobretudo, para que o Estado cumpra. Às vezes o Estado já está preparado para cumprir essas demandas, ele só não foi demandado pelo cidadão, né? O cidadão procurou diretamente o município. Óbvio que alguns problemas aconteciam dentro da Câmara, enfim, o Estado não fazia parte da Câmara, então algumas demandas a gente não conseguia resolver e elas acabavam chegando ao Judiciário. Mas aquilo que era de responsabilidade do município, muitas vezes a gente conseguia resolver, porque às vezes aquela demanda já estava sendo disponibilizada pelo poder público, o que faltava talvez era uma certa comunicação mais adequada ao cidadão sobre onde procurar, qual a unidade de saúde procurar para ser atendido, enfim, e esses direcionamentos eram feitos, né? Às vezes o cidadão procurava a Defensoria encaminhava essa questão para a Câmara Técnica, a Câmara funcionava dentro da Defensoria, e aí funcionários da Prefeitura permaneciam lá, fazendo essa análise, dando até subsídio da parte técnica mesmo, para dizer para a Defensoria, a partir de laudos da área de saúde, existiam médicos, enfermeiros, outros profissionais que faziam parte, para dizer, olha, essa demanda não pode ser atendida por conta disso, e daquele motivo, ou então existem outras alternativas para resolver esse problema, que são alternativas mais baratas para a administração pública. Então a gente implementou isso e a gente criou também dentro da Procuradoria a Procuradoria especializada na área de saúde. Antes não existiam procuradorias especializadas dentro da Procuradoria do município, então os procuradores atuavam nas mais variadas áreas possíveis, e depois a gente criou as procuradorias especializadas, dentre elas a Procuradoria de Saúde, para tentar dar um tratamento específico, diferenciado, para essas demandas que são, o maior número de demandas da Procuradoria certamente são as ações da área de saúde. As execuções fiscais também, obviamente, são um quantitativo maior, mas as ações em que o município é demandado, de forma disparada, as ações da área de saúde são em maior número. Assim, é um quantitativo... É tão grande assim, né?
é um quantitativo bastante considerável, Cláudio. A gente 2/3, mais da metade? Mais da metade, com certeza. Mais da metade das demandas, com certeza, vem da área de saúde. Obviamente tem muitas demandas relacionadas a servidor público e etc e tal, mas a grande maioria das demandas são demandas relacionadas à área de saúde. Desculpa, Rodrigo, se te interrompi, mas o que me causa essa curiosidade de fazer a pergunta você mesmo falou, muitas das vezes a gente consegue resolver conversando. Conseguia, no caso, quando você foi o procurador-geral do município 2017, 2020, né? Isso. Nessa prática do diálogo você falou que com a Defensoria Pública, não seria um passo adiante tentar um diálogo com o requerente, lá com o paciente que está precisando? Não, mas a Defensoria fez o papel. O cidadão, o paciente, ele era atendido, contemplado lá. Enfim, ele levava a demanda, né, e a demanda dele era analisada por um corpo técnico. Porque eu digo, antes de chegar à Defensoria, chegou o diretor do hospital. Esse é isso problema, que eu digo. Cláudio, que é difícil, de difícil solução. A rede de saúde de Campos é uma rede muito grande. É gigante. Né, diversas unidades de saúde, né, de todos os níveis, né, desde a atenção básica até ali as unidades especializadas e o atendimento de urgência e emergência. Né, é uma rede muito grande. E você conseguir unificar o discurso, unificar a mensagem, orientar os próprios gestores dessas unidades sobre o que cada unidade faz, etc. e tal, às vezes é uma tarefa complicada, complexa, e é o papel dos gestores da área de saúde, né? Tentar dar uma unicidade ali àquele atendimento, e independente de eu ser diretor de uma UBS ou do Hospital Ferreira Machado, eu conseguir compreender de forma ampla como funciona o sistema, até para poder direcionar as pessoas. Porque às vezes a pessoa procura uma unidade de emergência, mas às vezes o atendimento deveria ser prestado a ele numa unidade básica de saúde. Às vezes a própria população não sabe, né, disso, enfim, e não tem a obrigação também de saber de como é que é essa divisão, né? Cabe, obviamente, ao poder público, né, conseguir comunicar isso de uma forma mais clara. Também eu acho que as demandas que chegam muitas vezes elas não são nem direcionadas à questão do atendimento que é ofertado, porque o atendimento muitas vezes está relacionado justamente a medicamentos que não são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, às vezes por atendimento, cirurgias, até apesar de Campos ter uma rede muito grande de atendimento, tanto na área pública quanto na área privada, com serviços, mas nem todo serviço você encontra em Campos. Então, às vezes, a pessoa, para um tratamento, ela precisa demandar a justiça para buscar esse tratamento. E aí isso acaba, né, trazendo essa, vamos dizer, essa responsabilidade do município, que por muitas vezes não deveria ser. Isso que eu acho que o Zé coloca nesse livro. Agora, eu queria que você falasse como surgiu, em que momento você falou assim, esse trabalho aqui, vou tentar emplacar em uma editora. Como é que foi esse contato com a editora? Porque para aprovação de livro tem que ser apresentado material e a editora avalia, né, se realmente há essa possibilidade de publicação. Como é que foi esse medicamento para você chegar até a editora, que é a Lumen Juris? Então, na aprovação, quando houve a aprovação da dissertação, né, foi aprovado no mestrado, houve a recomendação pela banca, que fez a avaliação do trabalho, de publicação do trabalho. Né? O trabalho foi aprovado com distinção e louvor e com recomendação de publicação. Eu demorei um certo tempo para poder atualizar o texto por conta da questão da pandemia da Covid-19, incluir essas novas questões. E o passo seguinte foi entrar em contato com a editora. O processo de publicação de um livro às vezes demora um pouco, existe uma certa burocracia. A editora precisa, né, que o comitê científico faça uma análise, né, o comitê editorial faça uma análise para verificar se o livro merece efetivamente a publicação. Né? Felizmente foi aprovado pela editora. Eu fico feliz de uma editora específica da área jurídica? Eu fico feliz de ter publicado pela editora Lumen Juris, porque é uma das maiores editoras da área jurídica hoje no país. Né? Uma satisfação muito grande publicar pela Lumen Juris.
E aí foi aquele processo ali de edição, enfim, para poder adaptação, né, para fazer a publicação definitiva. O seu mestrado, o seu doutorado você fez pela UERJ, não foi isso? O mestrado, né, que né, ensejou esse livro pela UERJ, e atualmente eu também faço o doutorado, sou doutorando também. Ah, tá, lá você na fez... UERJ. Entendi, você está doutorando, entendi, bacana. E o livro, o lançamento aqui em Campos acontece agora na quinta-feira, né? Mas também já tem um lançamento marcado para o Rio de Janeiro. Isso, né? Em Campos o lançamento ocorre agora no dia 15, né? Quinta-feira, a partir das 19 horas, lá no Café Literário do Easy Center, lá aberto a todo mundo. da Pátria, aberto ao público em geral. E no dia 3 de agosto vai haver o lançamento também no Rio, na Livraria da Travessa do Leblon. A gente vai fazer esse lançamento também lá para o público do Rio de Janeiro. E aí vai acontecer lá uma mesa de debate para poder falar sobre esse assunto. Isso, a gente está preparando junto lá com a livraria e com a editora essa discussão. Mas para quem também quiser ter acesso, já está sendo disponibilizado. E também tem a versão dele digital, é isso? A versão digital ainda não foi disponibilizada, por enquanto só a versão física, mas já está disponível no site, no próprio site da editora, Lumen Iuris. Disponível também em outras livrarias, na Amazon também já há o livro disponibilizado, né? E vai haver, obviamente, a comercialização do livro ali no dia do lançamento, na quinta-feira. Zé, você falou da questão da Covid, que você teve que fazer essa atualização, né? Foram momentos bastante tensos, a gente estava comentando isso aqui agora há pouco, né? De como o município teve que se comportar. E eu acho que, né, dentro de todas as dificuldades que o governo que você fez parte passou, e aí depois você pode falar melhor sobre isso, porque a gente está falando por exemplo, como eu falei, em 2019, se não me engano, o município teve uma arrecadação de royalties e participação especial de 360 milhões. Né? Esse ano já passa aí de 1 bilhão arrecadado. Né? Então era um momento bastante complicado, e foi justamente nesse momento em que veio a pandemia, né? E eu acho que indiscutivelmente foi talvez no governo Rafael o que deu a maior projeção de como um trabalho feito de forma organizada conseguiria trazer resultatividade rápida se tivesse recursos, porque naquele momento da pandemia foram direcionados recursos específicos e vocês conseguiram mostrar em tempo rápido o quanto era possível fazer se tivesse recurso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e a aplicação disso também dentro do livro. Como que vocês como você tratou isso dentro do livro? Rodrigo, o momento da pandemia com certeza foi o momento mais desafiador do governo, apesar de todos os problemas de queda abrupta de arrecadação, enfim, sem sombra de dúvidas foi o momento mais difícil, o momento, né, crítico do governo, porque a gente experimentou uma queda de arrecadação nesse momento, pagamento de tributos foram suspensos, né? A economia do país, de certa forma, parou, que também interfere na arrecadação de recursos. Só que era um momento que a gente precisava de mais recursos para poder conseguir organizar os serviços da área de saúde para prestar o atendimento à população. E como você bem colocou, talvez tenha sido ali o momento do governo do Rafael e que se demonstrou ali a maior capacidade de gestão e de efetivação das políticas públicas. Ali com menos de um mês de pandemia, aquele prédio novo ali da Beneficência Portuguesa já estava pronto, se transformou ali no CCC, no Centro de Combate e Controle à Covid, enquanto a gente estava tendo ali problemas com o hospital de campanha, Sim. que nunca saiu do papel, aqueles escândalos todos, enfim. Então a gente conseguiu atender a população, obviamente que a gente sofre até hoje com as perdas, né, de vidas que aconteceram durante aquele período. Era um momento angustiante para todos nós ali. A gente não parou um segundo de trabalhar. Eu costumo, quando eu converso com pessoas, falar, fiquei o dia inteiro em casa, não pude sair, etc e tal. Eu falei, talvez tenha sido o período do governo que eu mais tenha trabalhado, né? Saía de casa cedo, não tinha hora para voltar, para poder ajudar a organizar a implementação disso, né? E muito daquilo que aconteceu durante o período da pandemia, de certa forma eu pude levar para o livro, né? Os problemas
de diálogo que às vezes aconteciam entre os entes públicos, né? O que o Estado ia fazer, o que o município ia fazer, o relacionamento ali com Defensoria e Ministério Público, para que esses entes pudessem compreender, olha, isso não é obrigação do município, é obrigação do Estado, né? O Estado também precisa ser demandado nessas questões. Tiveram questão bastante polêmica, né? Tipo assim, que eu acho que o STF definia em relação, não, o município pode tomar esse tipo, porque o governo federal às vezes, né, naquelas loucuras que tinham lá, aí, né, e aí vinha, não, falar o Estado pode fazer, o município pode fazer. E foi um momento também de muita discussão jurídica também, muita né? Discussão jurídica, a gente discutia isso quase que diariamente para saber e os decretos tinham que fazer, que não era coisa fácil, quais né? medidas tinham que ser tomadas, em qual momento. Eu particularmente preparei, a grande maioria desses decretos passavam por mim, eu preparei pessoalmente esses decretos, né, junto com o Fábio Baixo, que à época era subsecretário de governo, enfim. E aí compreender o que o judiciário tinha decidido, o que podia, o que não podia, o que cada ente poderia determinar de medida restritiva. Porque era uma responsabilidade muito grande, né? Se você fizesse uma interpretação equivocada do que estava sendo discutido e colocasse isso num decreto, imagina. Né? E às vezes havia demandas judiciais de comerciantes, por exemplo, que, né, não concordavam. Acho que a maior briga era com o comércio, né? Alguns comerciantes iam até o juízo para dizer, olha, a minha atividade é essencial, ela deve permanecer aberta. Enfim, foi um momento bastante conturbado, né? A gente acaba dizendo, assim, em algumas conversas, que o governo de Rafael não teve 4 anos, teve 3, né? Porque o último ano foi só para combater a pandemia da Covid-19, né? Não houve mais espaço para poder implementar outro tipo de política pública, né? Entregar, né, outros projetos, porque a Covid-19 demandava atenção integral por parte do governo. Era tudo muito novo, né? Ninguém sabia nada, absolutamente. Uma hora a Organização Mundial de Saúde orientava para não usar máscara. Lembra, no começo? Logo depois foi comprovado. Não, a máscara, ela não protege a pessoa que está usando, mas evita que o outro se contamine. Aí comprovou essa coisa toda. Aí a máscara comum não, mas aí a N95, aí faltava máscara, aí já tinha enfim. Uma coisa que a gente não quer viver mais, né, cara? Seguramente. Agora, tem uma pergunta aqui, e ela faz aqui meio que minhas características, a Célida Luna. Eu gosto lá do feijão com arroz, do preto no branco. Conta uns causos aí. Por exemplo, ela diz aqui, para entendermos a teoria na prática, pode falar casos concretos de demandas que foram atendidas aí naqueles processos da sua passagem pela prefeitura. Quais foram as demandas mais solicitadas, pelo menos? Não, eu posso dar o exemplo concreto na própria pandemia, né? Na própria pandemia, houve uma definição, um acordo entre o município e não só o município de Campos, mas os municípios em geral do estado, com o estado do Rio, de que o estado ficaria responsável por custear leitos de UTI, né, de terapia intensiva, por custear inclusive a implementação desses leitos nos hospitais aqui da nossa rede, sobretudo nos filantrópicos, né, Santa Casa, Álvaro Alvim, enfim. E houve uma demanda por parte da Defensoria Pública, uma ação civil pública, exigindo que isso fosse cumprido também pelo município, independentemente. A Defensoria, naquele momento, não estava interessada em saber se aquilo era obrigação do município, do estado. Ela queria que novos leitos de UTI fossem implementados de imediato, apesar de todas as dificuldades para que isso acontecesse. Isso foi discutido no processo judicial, né, e foi apontado à época. Então, olha, isso não é obrigação do município, é obrigação do Estado. Né? Se o Estado não encaminhar os recursos, né, os equipamentos, a gente não consegue implementar. Né? Então, isso foi muito debatido durante a pandemia. No final, a gente acabou chegando a uma composição por meio do Poder Judiciário, com um período para implementar. Enfim, depois o Estado encaminhou recursos para isso, demorou, mas encaminhou. E nas demandas individuais, a gente tinha, né, muitas demandas relacionadas a determinados medicamentos,
medicamentos que às vezes não são disponibilizados pelo SUS, mas que são importantes. Então havia muita discussão disso. O número de demanda por cirurgias era muito grande, um quantitativo muito grande, por exemplo, de processos judiciais para cirurgia de catarata, por exemplo. Enfim, a gente conseguiu, na época, a partir da implementação lá de um sistema na Procuradoria, coletar dados, né? Quais são as principais ações, quais são as principais demandas. Até para isso servir de subsídio para o secretário de saúde. O secretário de saúde conseguir, olha, eu preciso atacar especificamente aqui o problema de catarata, porque o número de demandas judiciais sobre isso é muito grande. Eu preciso melhorar o serviço em determinada área, porque, né, senão isso atola lá a procuradoria de processos. E aí os processos geram custo para o município, né? Você tem que pagar os procuradores, você tem que pagar as eventuais condenações. Quando você compra um processo de forma emergencial para atender uma demanda, normalmente o preço vai ser mais caro do que o medicamento que é comprado por meio de um processo licitatório, né? Então, assim, havia inúmeras questões a serem enfrentadas. Bom, tem mais sobre o livro, né, Rodrigo? A gente pode falar. Inclusive, eu observei ali um trecho que você fala que o município não é tão autônomo assim, né? Apesar de ter outorgado já, conforme você disse também na orelha, pela Constituição Federal, desculpa, mas ele não é essa oitava maravilha, assim, tem muita demanda. E Campos tem uma saúde... Olha, eu me lembro que acompanhei isso na época que Alexandre Mocaibe era secretário de saúde ainda. Isso lá para 2003, por aí, antes da eleição de 2004. Então, a gente chegou à conclusão naquela época que a Secretaria de Saúde de Campos, somados os municípios aqui da região, alguns deles aqui, era muito maior, não só em volume de servidores, de viaturas, mas como de despesa, de arrecadação de despesa. Campos tem essa questão peculiar, gigante, Cláudio, porque é um polo regional de saúde. Também, né? É uma referência para o norte e noroeste fluminense. E, então tem que atender, né, a todos os municípios da região, o atendimento aí especializado na área na emergência, na urgência e emergência, e nem sempre recebe os recursos para suprir essas demandas. Sim. É um problema também, né? Atende munícipes aí de toda a região, mas nem sempre tem a contrapartida financeira por parte do Estado e da União. A gente sabe que as tabelas do SUS estão altamente desatualizadas, enfim. O município precisa fazer a complementação. O município de Campos é um dos poucos municípios que faz complementação da tabela, faz isso com royalties, então mais um problema que a gente eventualmente pode enfrentar, caso, né, essa partilha seja implementada. E também tem uma outra particularidade de Campos, né? Além disso, porque tem alguns serviços que são regionais e aí o município recebe recursos para isso, só que acaba recebendo demandas regionais também onde não há recurso. E além disso, também a gente tem um problema que, não sei, acho que na época de vocês até trabalharam um pouco isso, que é também a questão da rede particular, que muitas vezes, não estou falando só de Campos, mas regional, né, muitas vezes é demandado a emergência, né, e há uma forma de compensar, e há formas de se compensar isso também, né? Sim, né, é possível que se exija das operadoras de plano de saúde, por exemplo, uma compensação pelo fato daquele usuário desse plano ser atendido na rede pública. Até uma questão polêmica. Sim. Porque se discute, olha, a população em geral tem direito à saúde, à saúde pela Constituição Federal. E a saúde pública, acesso, né, aos serviços públicos. Então, independente dela ter plano de saúde ou não, ela precisa ser atendida. E às vezes pode ser até uma escolha. Porque a gente tem essa impressão que o serviço particular em geral é melhor do que o público, Sim. mas em algumas situações o atendimento da área pública é melhor do que o atendimento da área privada. Com certeza. A gente tem aqui em Campos hoje algumas questões que, se você tiver um determinado problema na área de saúde, é melhor você procurar o Ferreira Machado do que procurar as unidades da rede particular. Eu tenho uma experiência própria disso, porque na época eu tinha plano de saúde, só que eu tive uma emergência oftalmológica,
E eu fui atendido no Ferreira Machado e só não fiquei cego por conta do trabalho emergencial feito no Ferreira Machado. Até hoje, inclusive, a única emergência oftalmológica da região é no Ferreira Machado. Eu tive Nenhum hospital particular possui essa emergência. Eu tive uma úlcera de córnea e quase perdi a visão do lado esquerdo. Que bom, né? Deu tão certo que até esqueci, porque deu certo, que bom. Não, porque eu sei que tem um risquinho lá ainda por causa da fissura que fez na vista, né? Então, dependendo de onde, de como eu olho, ainda dá pra ver ainda que tem uma coisinha. E foi na emergência do Hospital Ferreira Machado, na época do governo Rafael, inclusive. Quer ver outra coisa? Também outra função é médico desse neurocirurgião. Você tem os hospitais particulares, tem no plantão de sobreaviso. Eu já vi, inclusive, num hospital particular, uma mulher entrar em desespero, porque o hospital não estava conseguindo falar com o médico, que estava de plantão no sistema sobreaviso. Ou seja, está na casa dele, ou está onde ele quiser, próximo. Né, da demandada, ele comparece. Sim. Ligou, ele vai lá. O Ferreira Machado sempre tem no mínimo 2. O Ferreira Machado tem uma equipe, né, de neurocirurgiões de plantão. Né, plantão 24 horas. Né, até porque como é a referência para trauma, né, de acidentes, né? Para fazer esse atendimento. E sem contar os cerca de 100 acidentes com motos que acontecem por mês, como disse o Paulo Irano aqui, que é uma despesa que o município gasta com isso absurdo. E né? várias demandas judiciais chegam, inclusive, também a partir disso, de pessoas que ficam lá acamadas, quando não perdem a vida, né, ficam acamados, algumas com sequelas gravíssimas para a vida toda, com membros amputados. Existem gargalos na área da ortopedia, porque nem todos os serviços são prestados em campos. Alguns serviços são especializados, apenas são prestados no INTO, lá no Rio de Janeiro, enfim. E às vezes o cidadão fica lá 1, 2, 3 meses esperando internado no Ferreira Machado e acaba ingressando na justiça para conseguir realizar a cirurgia de forma imediata. Ô José, deixa eu fazer um intervalo rapidamente. São 8 horas em ponto, Rodrigo. A gente faz uma pausa aqui só para um café. A seguir a gente volta falando ainda do livro e dessas situações. Também outros assuntos, como o Rodrigo já adiantou aqui, essa questão dos royalties no município, isso tudo. E a gente continua conversando com você, reforça também o link lá do livro digital, só para a gente postar aqui na nossa página do Facebook. E para quem está ligado na gente, continue ligado. Próximo sábado agora, 3... Você é americano ou Goitacazes? Com muito orgulho eu sou americano. Então bora aí para sábado, vai assistir o jogo do Americano em Araruama. Vamos assistir, estamos torcendo para ver se o americano volta para elite, né? 3 da tarde, agora engrenou, segundo o presidente aí, já colocou. Vai estar com a gente que desculpa, Zé, o presidente vai estar com a gente, o Wagner e o treinador também. Vão estar aqui na quinta. Eu tenho um apreço muito grande pelo americano, meu avô foi presidente do americano. Ah, é? Né, salvo engano, na década de 60. No período, né, de bastante vitórias do americano, muitas daquelas estrelas estão lá na camisa, no emblema, foram durante a gestão dele. Então Ele é campeão. Né, então eu tenho um apreço muito grande pelo americano. Os clubes de campo vêm passando por um período né, difícil, enfim, mas né, o Wagner tem feito uma gestão muito eficiente, né, no clube. O Carlos também já tinha feito antes, Carlos Abreu também já tinha feito antes. E o clube tem tudo para poder conseguir voltar aí para a elite no próximo ano. É um quadrangular nesse momento. 4, é um grupo, né? Desse grupo, 4 vão para o quadrangular final, né? Mata-mata, e depois sobem pela ordem, agora de cabeça, que eu não sei se sobem 2 ou 1. O certo era subir 2, antigamente subiu 1, mas eles estão na... Acho que a crise está subindo o som. Mas depois a gente vai confirmar isso tudo na quinta-feira. Inclusive o treinador vai estar com a gente. E lá nas redes sociais da Folha hoje, a gente vai sortear ingressos também para esse jogo aí, sábado, na Rua do Gás. São 8 horas e 2 minutos no oferecimento Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015,
Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Voltamos em instantes.